E aí, pessoal, beleza? A gente vai ver agora a questão de número 31, né, de geografia da prova da ESA de 2022, da prova tipo A. E é uma questão aí que vai tratar de agricultura, né? O terceiro sargento Carlos, servindo no primeiro batalhão de engenharia de construção, foi destacado para montar um acampamento em uma localidade no interior do estado do Ceará, onde o batalhão irá construir um açude para o abastecimento de água para a população. Ao coletar informações sobre a localidade, o sargento Carlos anotou a seguinte observação: o tipo de agricultura que prevalece na localidade é voltada para as necessidades imediatas de consumo alimentar dos próprios agricultores e de seus dependentes. Por falta de assistência técnica de recursos, ao perceber o esgotamento do solo em uma área cultivada, a família desmata uma área próxima e pratica a queimada para acelerar o plantio, dando início à degradação de uma nova área que será brevemente abandonada. Olha que interessante, né? E aí ele vai perguntar aqui, ó. O tipo de agricultura observada pelo militar caracteriza-se como? De cara aí, a gente já vai colocar o item C como sendo o correto, né? É uma agricultura itinerante, né? E quais são as características da agricultura itinerante? Ora, justamente as características que ele colocou ali, né? Então você tem ali uma agricultura de subsistência. Agricultura, né, realizada, por quê? Para eu me alimentar, cara. Para eu alimentar minha família, meu. Então, no caso, eles não têm recursos financeiros, eles não têm, eles adotam técnicas rudimentares, né? Que é o quê? São pequenos e médios proprietários rurais, né? Que eles avançam sobre matas nativas, né? Desmatando e queimando a região com o intuito de explorá-la, né? Agriculamente. E assim que as possibilidades de recursos naturais do solo se esgotam, né? Eles partem para outras terras. É como se fosse uma espécie de nomadismo, mas porém com um aspecto agrícola ali, né? Então perceba que essa é uma agricultura itinerante. Então é o quê? Uma agricultura de subsistência, pequenos e médios proprietários avançam sobre áreas nativas, desmatando e queimando, né? E exploração da agricultura até esgotar os recursos naturais do solo para exploração ali em sequência de outra terra e abandonando a que foi usada, certo? Agora, aqui que é a agricultura patronal. A agricultura patronal ela é muito comparada com a agricultura familiar, né? Que também pode ser chamada de a agricultura patronal, também conhecida como agricultura moderna, etc. Né? E o que é agricultura patronal? Diferente da familiar. Ora, a agricultura patronal ela vai ter uma produção de monocultura, ao passo que a agricultura familiar ela vai ter uma produção de diversas espécies de plantas, de diversos gêneros alimentícios. É uma policultura. Agora, qual é a mão de obra da agricultura patronal? É uma mão de obra assalariada, uma mão de obra especializada. E a mão de obra da familiar? Poxa, é a própria família trabalhando no campo e alguns funcionários ali porventura. E a produção, né? E essa monocultura da agricultura patronal vai para onde? Cara, visa a exportação, vai visar o lucro. Poxa, e aí? Mas e a agricultura familiar vai visar o quê? Vai visar primeiro a subsistência e depois vai visar o lucro caso haja um excedente. E aí eles vão comercializar o excedente. Inclusive, olha que interessante. Você acha que o tomate que você come, com a alface que você come, quem produz é a agricultura patronal? Negativo. Quem produz, cara, esses gêneros alimentícios para abastecimento interno do mercado brasileiro é a agricultura familiar. Olha que interessante. Mas como assim? Não tô entendendo. Não tem esses caras que produzem pra caramba e tem fazendas gigantes, são os famosos latifúndios? Esses caras não produzem pro mercado interno, não? Não produzem arroz pra gente, não? Negativo, cara. Esses caras produzem soja, produzem milho, produzem cana-de-açúcar, ó, para exportação, irmão. Para exportar, para exportação. Então, a agricultura patronal é isso aí, né? Você tem tecnologia bastante avançada, sementes geneticamente modificadas, você tem adubo, você tem fertilizantes, né, que são produtos caros ali, você tem um maquinário muito, opa, olha o dedo meio, caralho, fudeu. Você tem um maquinário, né, avançado no campo, né? É por isso que a quantidade de trabalhadores é muito reduzida, entendeu? Agora, e a agricultura de jardinagem? Isso aí tem a ver com o modelo de agricultura, né? Tem o modelo americano e tem o modelo, né, asiático, né? A agricultura de jardinagem, ela se enquadra aí, ali no modelo asiático. E qual que é esse modelo? Imagina lá, por exemplo, ó, se você olhar para a China, pô, a China, ela em 2011 ainda tinha maioria de população rural. Olha que interessante. Então hoje, por exemplo, a China tem 1,4 bilhões de habitantes. Em 2011, 2010, eu não sei quantos habitantes a China tinha, mas eu acho que é mais de 1 bilhão. E você vê que meio milhão, cara, tava no campo ainda. Olha que doideira, cara, né? Aí você vê aí.
Quais são as características da jardinagem, né? Então imagina, você tem uma população muito grande rural, você não pode adotar maquinário, porque senão você vai causar o êxodo rural, e o êxodo rural vai causar um inchaço urbano muito grande, isso daí vai trazer problemas sociais maiores ainda. Então você tem uma população agrária grande, você tem uma demanda por alimentos também grande, que vai ser suprida por essa grande população trabalhando no campo, né? Você tem que mais? Caralho, o cara tava fazendo obra que tá me atrapalhando. Você tem também o relevo bastante acidentado, né? O relevo bastante íngreme lá, né? Lembre-se que a gente tem o clima de monções lá no sul e sudeste asiático, né? Que é o clima de monções? Você tem a existência de uma zona de baixa pressão dentro do continente asiático e uma zona de alta pressão ali no mar, é, no Pacífico, no mar Índico ali, né? Isso vai fazer com que haja uma entrada muito grande ali durante o verão de, de, de ventos, né, que vão promover chuvas muito intensas. É o clima de monções lá na Ásia. Me lembra quando aqui é inverno, lá é verão, né? Então é o contrário, porque é hemisfério norte e hemisfério sul. Então perceba que por causa desse relevo acidentado, a gente tem que promover o quê? O recorte dessa encosta, o recorte homogêneo da encosta para evitar o quê? Deslizamento e erosão, entendeu? Então a prática do terraceamento é justamente ali característica da agricultura de jardinagem, né? Então vamos lá. Agora, plantation. O que é a plantation? A gente lembra lá do contexto de escravidão no Brasil. Puta que pariu, um vizinho filho da puta. Aí você tem o quê? Plantation. A gente tem uma palavrinha para lembrar quais são as características da plantation. Que é o quê? Leme. L do quê? De latifúndio. E do quê? De escravidão. M do quê? De monocultura. E E de exportação. Leme. Sempre que a gente falar de plantation, a gente vai falar de leme. Ah, mas existe a plantation hoje em dia? Existe, mas sem escravidão, que no caso seria a agricultura patronal, a agricultura moderna ali, que são grandes latifúndios produzindo monocultura para exportação, tá certo? Então é isso aí, qualquer dúvida deixa nos comentários aí, desculpa pelo barulho, né? É, deixa o like aí, vai que eu consigo ganhar dinheiro com essa porra desse YouTube aí, ó. Já comprou algum lugarzinho para dar aula melhor. Então, tamo junto, é nóis.